Você gosta de história? Não! Que isso, cara? Por que tanta ignorância? Que deselegante. Independente se você gosta de história ou não, uma coisa é fato, ela nos ensina muito, principalmente nos ajudando a fazer escolhas melhores. Mas não se preocupe, porque esse daqui não vai ser aquele tipo de vídeo do que fazer, do que não fazer, lista disso, lista daquilo, etc. Que eu sei que você já está cansado de assistir. É verdade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Plano Real, que no mês passado comemorou 30 anos, e nós vamos avaliar algumas coisas, por que ele foi criado, como que ele foi criado, qual era o propósito dele, se ele deu certo ou não, se teve algumas falhas e etc. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Então, se você quer aprender a história da nossa moeda, e principalmente porque tudo tá tão caro hoje em dia, fica até o final desse vídeo. Tudo bem. Porque no final tudo vai terminar em pizza mesmo. Agora a diversão vai começar. Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que ainda não me conhece, sou Ronaldo Lobo, criador aqui desse canal, educador financeiro e escritor. E a minha missão aqui, como eu falo desde quando eu criei esse canal, é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Uhul! E se você é novo por aqui, me dê uma chance e se inscreva aqui no canal para receber cada vez mais conteúdos como esse que vão te ajudar e vão te ensinar cada vez mais a ter suas finanças melhores, melhores investimentos e aprender cada vez mais. E para finalizar aqui os pedidos, não deixe de comentar qual assunto que você mais quer ver por aqui. Se é renda fixa, renda variável, se é plano real, se é plano do dólar, enfim, qualquer coisa que seja, deixe aqui nos comentários, porque o seu comentário me ajuda a produzir cada vez mais conteúdos e me dá ideias de quais conteúdos que vocês mais querem assistir. O que eu tô querendo dizer é que precisamos de ajuda! Então vamos começar. Esse vídeo aqui eu separei em algumas partes. Quais partes são essas? Primeiramente eu vou falar sobre o que foi o Plano Real, depois eu vou falar sobre a mudança da moeda, qual que era a nossa moeda antes do real e como que ela passou a se tornar o real. Vou abordar também se o Plano Real deu certo de acordo com os objetivos que ele tinha. E como nem tudo são flores, também vou falar sobre alguns erros do Plano Real que perduram até os dias de hoje. E por último vou falar sobre por que tudo parece tão caro nos dias de hoje, que está correlacionado com o assunto anterior. Então vamos lá, entrando no primeiro assunto, o que foi o Plano Real? O Plano Real foi uma medida do governo no ano de 1993 e 1994, foi um projeto de estabilização da nossa moeda, porque naquele período o Brasil tinha uma inflação totalmente descontrolada. Então, o Plano Real ele foi criado justamente com o objetivo de estabilizar nossa moeda, de corrigir toda essa inflação acumulada que passava de mais de 1000%. Vou falar aqui um número específico para vocês daqui a pouco. Para vocês terem uma noção do cenário econômico naquela época, vou falar de como que era o país antes da moeda do real. Brooklyn, 1987. Então a primeira coisa era a inflação descontrolada, como eu já mencionei, que em 12 meses chegou a 4.922% em junho de 1994. A perda de noção do valor das coisas, ou seja, tudo mudava de preço muito rápido. Era um cenário onde era todos contra todos, todo mundo tentando se defender justamente dessa inflação descontrolada e principalmente o aumento da desigualdade social, porque a população mais carente ficava sem proteção contra o aumento dos preços. E aí, como que ficou o país depois que o Plano Real foi criado? A primeira coisa que a gente conseguiu observar foi a redução da desigualdade de renda. Teve também reformas institucionais para garantir o equilíbrio fiscal duradouro. Inclusive, eu vou falar mais sobre essas reformas que tiveram. Houve também a reforma do sistema financeiro como um todo para assegurar a solidez e manter a eficiência no controle dos preços. Teve o fortalecimento do mercado de crédito, a adesão das melhores práticas internacionais, principalmente com a criação de metas para a inflação, e, por último, o fortalecimento do papel do Banco Central na defesa da estabilidade do mercado. Mas como que foi feita a mudança da moeda? Antes do real, o Brasil teve 6 moedas, a última delas foi o Cruzeiro Real, e a mudança do Cruzeiro Real para o real foi na seguinte proporção. Para fazer essa mudança, teve a criação da Unidade Real de Valor. Então, em 1º de março de 1994, 647,50 cruzeiros reais significavam uma unidade real de valor. Já em 30 de junho de 1994, uma unidade real de valor correspondia a 2.750 cruzeiros reais. E só então, em julho, que uma unidade real de valor passou a corresponder realmente a R$1. Então, de março a julho foi onde teve essa troca de moeda, onde as pessoas começaram a realmente receber em real e a poder comercializar e tudo mais. Ah, agora eu entendi! E aí a grande pergunta, o Plano Real deu certo?
Sim, o Plano Real deu certo. Como o principal objetivo dele era trazer a inflação a níveis civilizados comparado a outros países de 4% a 5% ao ano, totalmente diferente do que tinha na época, sim, ele deu certo, ele conseguiu fazer isso. E não só isso, ele teve outro mérito também, que foi na questão da civilização, onde ele conseguiu ajudar a população mais carente daquela época, que é a que mais sofreu com a alteração dos preços. Eu desconfio. E ele não para por aí. Além desses dois fatores que eu já mencionei, ele também ajudou a equiparar a nossa moeda real com o dólar. Na época, R$1 equivalia a $1, coisa que a gente nunca mais vai ver. Mas aí surge uma questão, por que os outros planos não deram certo e o real deu certo? Os outros planos tinham como alguma das características o congelamento dos preços, que era para evitar essa questão de inflação. E aí é onde foi que deu a merda. Merdas acontecem. Porque o congelamento dos preços foi basicamente uma questão de política, e aí começou a ter conflito de um com o outro. A questão também é de que quando os preços descongelavam, a inflação subia mais ainda, então havia uma mudança catastrófica e por isso que a maioria dos planos anteriores não deram certo. Tô só fazendo um resumo básico aqui. Sei. Tá, Ronaldo, entendi que os outros planos não deram certo e que o real sim. Mas ele foi um plano 100% perfeito? Não, houveram algumas falhas que, inclusive, como eu falei, elas perduram até o dia de hoje. Que falhas foram essas? A primeira coisa foi a manutenção do câmbio. Manter o câmbio fixo de $1 para R$1 custou muito caro para o nosso país. Inclusive, fez a gente gastar muito da nossa reserva internacional. O que fez o quê? A gente aumentar a nossa dívida internacional. E essa dívida só vai crescendo até os dias de hoje. Por isso, esse foi o primeiro erro que o Plano Real criou. Que coisa absurda. E na tentativa de atrair capital estrangeiro para o nosso país, para poder manter a equidade, para a gente ficar com saldo pelo menos no zero, não ficar negativo, o Banco Central naquela época chegou a aumentar os juros a 40% ao ano. E para quem entende de inflação, de juros, etc., sabe a consequência que isso traz para o país. Se você não sabe, tem vídeo aqui explicando sobre isso. O segundo erro do Plano Real foi aumentar o imposto de renda sobre lucros reinvestidos nas pequenas e médias empresas. Os impostos em si já causam uma grande confusão e, principalmente para pequenas e médias empresas que precisam de mais capital para poder reinvestir seu dinheiro, como o imposto foi criado em cima desse dinheiro que elas estavam reinvestindo, supondo que essas empresas fossem crescer depois e, consequentemente, pagar mais impostos para o governo, elas não tinham condições de fazer isso. Por quê? O pouco que elas tinham, elas já tinham que dar imposto. Ao invés de elas investirem nelas mesmas para depois ter um imposto maior para ajudar o governo, não. O imposto já quis que elas pagassem imposto logo no começo delas e, obviamente, as empresas que não conseguem se reinvestir acabam quebrando, que foi o que aconteceu muitas das vezes. E por falar em imposto, ele também está envolvido no terceiro erro, que foi aumentar o imposto de renda sobre ganhos de capital. Novamente, quando as pessoas mais precisavam de dinheiro para crescer e combater aquela inflação toda, o governo fez o quê? Criou um imposto para poder tirar uma parte desse dinheiro. E aí, o que a maioria dos investidores fez? Se o governo está criando imposto para poder comer o meu dinheiro, então eu vou tirar meu dinheiro do país e vou começar a investir em outras coisas. E, obviamente, isso tirou muito dinheiro do país. E aí a gente sabe o que acontece. Para quem não sabe, quando o dinheiro sai do país, obviamente o país fica com menos investimentos e assim o país cresce menos. Outro imposto que também foi aumentado foi o imposto de renda sobre juros. E isso aumentou o custo dos empréstimos. Novamente, quando as pessoas mais precisavam de dinheiro para poder combater a inflação, crescer cada vez mais, o governo fez o quê? Não, me dá uma parte desse dinheiro e aí você se vira com o resto. E aí a gente sabe que, fazendo isso, as pessoas ficam com mais dificuldade de ter crédito e ficam com mais dificuldade de crescer. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! O quinto erro. Os economistas do Plano Real usaram a média de preços dos últimos 3 meses em unidade real de valor, como sendo os novos preços correntes da moeda. Eles só esqueceram dos ajustes dos ativos e dos passivos monetários e também dos ganhos e das perdas da inflação que deixaram de existir. E esse erro custou o quê? Uma distorção em preços reais. E, obviamente, em curto prazo, isso foi sentido pela população. Essa gente inventa cada coisa. E o último erro do Plano Real foi congelar o patrimônio dos bancos. Sim, naquela época, o patrimônio dos bancos ficou congelado, ou seja, eles não podiam crescer mais do que eles já estavam naquele momento. E aí, obviamente, fez o quê? Os bancos focaram em outras formas de rentabilizar, a não ser os empréstimos, que era o que mais dava dinheiro para eles. Então, por isso que a maioria dos bancos hoje em dia se preocupam mais com questão de serviços do que com questão de empréstimos mesmo, que era a única forma que eles tinham de contornar aquela situação. Eu entendi. Sim, eu sei que você está se perguntando, Ronaldo, tudo bem, entendi essa parte da história, mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? E eu vou falar agora. Primeira coisa que a gente vai saber é se o salário mínimo acompanhou a inflação desde quando o Plano Real foi criado.
E aí, obviamente, eu fui pesquisar e achei uma matéria do Infomoney, que inclusive está aqui na descrição. Eles fizeram um levantamento com R$50, o que R$50 comprava naquela época e o que R$50 compra no dia de hoje. E pasma, naquela época, com R$50 era possível encher o carrinho, era possível você comprar até 33 coisas. É possível. Fazendo um cálculo de padeiro aqui, R$50 dividido para 33 significa que cada coisa custava em média R$1,50. Hoje, os R$50 você mal consegue comprar 5 produtos, ou seja, R$10 por cada produto. É a diferença absurda. Mas é importante lembrar que naquela época o salário mínimo era de R$70 e hoje ele está em mais de 1.400. Sabendo que naquela época, em média, os preços custavam R$1,50, com R$70 você conseguia comprar 46 produtos. E hoje, sabendo que a média de cada produto é de R$10, com R$1.400, você consegue comprar 140 produtos. Ué, quer dizer que hoje a gente consegue comprar mais coisas? Sim, pelo incrível que pareça, sim. É o quê? Um levantamento feito pelo matemático financeiro José Dutra para o Invest News mostra que, neste mesmo período, a evolução do salário mínimo superou a inflação oficial. Esse gráfico aqui mostra a relação do salário mínimo com a inflação. Então, a linha branca mostra o crescimento do salário mínimo e a linha abóbora, laranja, não sei como é que você chama, mostra o crescimento da inflação. E eu sei que você deve estar batendo o pino agora tentando entender por que, apesar do salário mínimo ter crescido tanto acima da inflação, parece que hoje em dia a gente tem menos poder de compra, parece que a gente não consegue comprar nada. E eu vou explicar sobre isso também. Ah, bom. A primeira coisa é entender a diferença de ganho real e ganho nominal. Ih, rapaz. O ganho real é o que você ganha acima da inflação. E o ganho nominal é o que você ganha basicamente desconsiderando a inflação. A diferença dos dois é basicamente essa. Tá. E aí, por que parece que o salário mínimo não acompanhou a inflação? Porque o salário mínimo ele é baseado nas coisas que são necessárias para a gente sobreviver, para a gente viver. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitos mais gastos do que quando o salário mínimo foi criado. Vamos fazer uma suposição aqui. Vamos levar em consideração que o salário mínimo considera mercado, luz, manutenção da casa e essas coisas. Só que a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitos mais gastos do que isso. Então o salário mínimo ele está considerando as coisas necessárias para sobreviver, mas ele se esquece das outras coisas que se tornaram necessárias nos dias de hoje. Aí você me quebrou, né? Então você tem muitos mais gastos hoje em dia que não são considerados no cálculo do salário mínimo, no reajuste do salário mínimo. Além de que o salário mínimo ele é reajustado uma vez por ano e as coisas, os preços do mercado e etc, eles são reajustados mensalmente, algumas vezes até semanalmente. Então você sente muito mais rápido o efeito da inflação do que você sente o aumento do seu ganho, do seu poder de compra. Ou seja, para vocês entenderem de uma forma até mais fácil, o salário mínimo ele sobe conforme a inflação está subindo. Mesmo que naquele gráfico pareça que ele subiu muito mais, isso aqui dali é considerando outras coisas. Mas, no real, o salário mínimo ele sobe acompanhando a inflação. Então, ou seja, o seu poder de compra não muda. Eu não estou suportando mais. E eu trouxe até esse segundo gráfico para você ver a questão do salário mínimo em relação ao ganho real, que é o que realmente aumenta no seu poder de compra. Então, o salário mínimo é a barra em azul e o ganho real é esse gráfico que vai subindo e descendo. E aí você pode observar que desde 2009 o brasileiro ele não tem mais nenhum ganho real, ou seja, todos os ganhos que ele tem, todo aumento do salário mínimo sempre fica abaixo do ganho real. Ou seja, o salário mínimo, por mais que ele cresça, o seu poder de compra não está mudando, você não consegue comprar mais nada. E essa questão da gente não ter mais aumento real no nosso salário é questão de decisões políticas que, independente do governo, se é de esquerda ou de direita, não tem nos ajudado quanto a essa questão de aumentar o nosso salário realmente comparado ao ganho real que a gente deve ter. Infelizmente, quanto a mim, quanto a você, não tem muito que a gente fazer. É realmente ter que trabalhar mais, procurar outras fontes de renda para a gente conseguir aumentar esse nosso ganho real e não ficar só dependendo de governo. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. E assim, a gente vai terminando mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse novo formato, trazendo mais um pouco de história. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui se você quer um outro assunto parecido, uma história, sei lá, do dólar, uma história de uma moeda europeia, enfim, qualquer coisa que seja. Deixa aqui nos comentários porque isso me ajuda bastante. Se você gostou, novamente eu peço, deixe seu like. Não canso de pedir o seu like, porque você não tem ideia o quanto o like de vocês me ajuda. É a forma de me ajudar a fazer esse canal aqui crescer cada vez mais. E por isso também já te peço que se você puder compartilhar, ajuda eu a crescer mais rápido ainda. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!